Olá a todos, bom dia. Obrigado pela companhia em mais um tutorial. Eu quero revisar aqui um efeito denominado Toon Shader. Para quem não sabe o que é aquele efeito que simula um traçado de desenho 2D Animation. E nós vamos utilizar uma forma 3D para fazer isso. Eu já tive a oportunidade de falar sobre o assunto e vamos rever aqui na versão 3.4.1. Para entender como funciona esse recurso, a gente vai pegar essa esfera como exemplo. Eu vou usar aqui o botão direito, Shade Smooth, eu suavizo, mas para poder melhorar a superfície, eu vou usar o atalho Ctrl 3 para aplicar na esfera diretamente aqui, o modificador chamado Subdivision Surface. Eu vou fechar a propriedade dele aqui, na guia de modificadores. Vamos atribuir ao objeto dois materiais. Clicamos aqui, New, ele gera o primeiro material, vamos chamar esse material de difuso. Para esse material eu vou mantê-lo aqui na condição que é a coloração no tom branco. Vamos clicar no sinal de mais. Então, nesse novo material, nós vamos atribuir para ele uma superfície do tipo Emission. Vai ser um material emissor, vamos chamar aqui de emissor. O colorido dele eu vou deixar com uma tonalidade totalmente no tom escuro. E essa emissão nós vamos correr aqui embaixo, encontrar a guia chamada Settings, que são os ajustes, vamos ativar o Backface Cooling. Temos o segundo material. Vamos voltar ao primeiro. O primeiro nós estamos usando a superfície no modo Principal, então eu vou alterar para o modo chamado Diffuse. É com esses dois materiais que nós vamos provocar o efeito. Vamos olhar o nosso objeto aqui pela vista renderizada. Eu tenho uma lâmpada aqui inicial que eu ocultei, eu vou ocultar tanto no modo que é o modo Viewport como no modo renderizado. E para poder o efeito funcionar aqui no modo renderizado, eu tenho que adicionar uma lâmpada. Pode ser a lâmpada de sol, tá pessoal? Essa lâmpada eu vou trazer mais para cima para vocês verem mais ou menos. Ela tem uma setinha amarela aqui, da qual a gente pode encostar o cursor do mouse e movimentar na direção que a gente quer ver o efeito do sombreado. Nós vamos agora selecionar o objeto e vamos entrar no modo Shader. Com o primeiro material selecionado, vocês vão ver que existe o Node Diffuse aqui, e uma saída da qual nós vamos puxar para a esquerda. Nesse primeiro material, nós vamos adicionar mais dois nodes para fazer o efeito que precisamos. O primeiro, nós vamos pesquisar aqui em Add, na lupinha, a palavra Shader. Vocês vão ver que cá embaixo vai aparecer o Shader to RGB. Nós vamos selecioná-lo com o botão esquerdo do mouse. Ele puxa o nó e nós vamos conectá-lo entre o Diffuse e o material Output. Entre o Shader e a saída, nós vamos conectar um outro node. Então, vamos vir aqui em Add. Podemos usar o Shift A também, tá, pessoal? Vamos procurar aqui em Converter o node tipo Color Ramp. Conectamos. E nessa rampa aqui, eu vou aproximar com o scroll, vocês vão ver que eu tenho duas setinhas. Eu vou mudar esse modo linear para um modo constante. E eu queria que vocês olhassem lá em cima. O objeto fica com a tonalidade totalmente escura. Faz com que a escala venha do tom escuro ao branco, mas para poder o efeito ser gerado com a sombra que eu preciso, eu tenho que selecionar a setinha branca e arrastar bem aqui para a esquerda, até criar o efeito que eu preciso. Aqui eu posso, no gizmo, em cima, ajustar para criar o efeito sombreado que eu quero junto ao objeto para fazer o efeito Toon Shader. Notem que esse tom escuro aqui está gerando um efeito de sombreamento. Então o que eu posso fazer é selecionar a setinha preta, clicar no seletor de cores e intensificar para criar o efeito de um sombreamento justamente nessa lateral. Eu preciso atribuir para o objeto uma linha de contorno, mas antes eu vou adicionar na área aqui uma Mesh Plane. Vou dar o S, esticar bem esse plano para que ele tome totalmente a área e vou trazer esse plano mais para baixo. Vou posicionar, vou olhar pela vista de câmera. Com a câmera travada, pessoal, vocês podem ajustar da melhor forma aqui, a condição que vocês queiram ver o objeto para renderizar a imagem na condição Toon Shader. Aqui nós vamos selecionar novamente a esfera e vamos aplicar nessa esfera um outro modificador. Clicamos aqui em Modifier Properties, selecionamos o modificador Solidify. Nós podemos definir a espessura do traçado mexendo aqui em Thickness. Eu vou deixá-la aqui com
0.03. Para gerar o efeito do contorno no objeto, nós vamos usar aqui embaixo no Solidify a opção em Normals com flip ativo. E vamos em materiais, e aqui em material offset nós vamos chamar aquele material segundo que nós criamos, que é o emissor. Para isso a gente atribui para ele uma numeração 1, então ativamos, vai aparecer a cor de contorno. Agora um detalhe, esse sombreamento aqui não está adequado. Então para poder melhorar esse sombreamento, a gente seleciona a lâmpada Sol, vamos na propriedade de lâmpada, vamos abrir o Shadow, e aqui vocês vão ver esse bias aqui ó, com o fator em 1. Vamos aumentar para dar ó, menos efeito naquela granulação do sombreado. Se vocês diminuem, vocês dão mais granulação. Se vocês aumentam, vocês dão menos granulação. E aqui, pessoal, se a gente quiser, eu vou trazer essa barra um pouco para baixo para ficar melhor. Renderizar a imagem, eu posso simplesmente vir aqui em View, Viewport Render Image. Ele vai renderizar a imagem de acordo com o que aparece aqui ó, na Viewport. Então, para tirar todos os itens que aparecem aqui na Viewport, eu vou usar essa condição com Show Overlays inativo. Agora eu tenho essa imagem, vamos inclinar um pouquinho, arrastar para cima e vamos renderizar novamente ó, pelo Viewport Render Image. E temos a renderização aqui com o efeito Toon Shader de forma bem prática. Se eu desejasse aqui mudar esse colorido do plano de fundo, é só selecionar o plano que nós deixamos para fazer o efeito, vir aqui em materiais, atribuir para ele um material qualquer e podemos dar um colorido aqui diferente, para gerar um efeito que a gente precise aqui junto ao nosso plano de fundo. Lembrando a vocês também que eu posso selecionar a esfera e aqui com a rampa de cores, se a gente selecionar a setinha com tom branco, selecionando o seletor de cores no Color Ramp, a gente pode atribuir cores diferentes para o objeto. Fácil e prático, né, pessoal? Que vocês possam explorar melhor o recurso e criar alguns efeitos de renderização interessante aqui na área. Até o próximo vídeo. Forte abraço.